Salve, salve pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje vamos falar sobre empreendedorismo, carreira e desenvolvimento de negócios. E o convidado é o Gustavo Ferreira, Managing Partner da August Strategic Alliances. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vindo, Ferreira. Pouquinho, eu que tenho que agradecer aqui, para mim uma honra enorme estar aqui, voltando aos estúdios de podcast. Tenho escutado teus podcasts também, muito enriquecedor, acho que é uma ferramenta extraordinária aí para quem quer estar atualizado, né, no mundo dos negócios. Pô, eu que te agradeço, uma honra receber você aqui, um cara com tanta história interessante, vocês vão ver. Pessoal, o Gustavo Ferreira é empreendedor nato, já fundou e atuou como sócio em diversas empresas, como no ramo de gastronomia, franquias, varejo, consultoria e trade marketing. É um dos sócios fundadores do Grupo TAG, referência gastronômica e excelência em servir há 20 anos. Antes de empreender, Gustavo trabalhou com auditoria, planejamento financeiro, fusões e aquisições em empresas multinacionais, exercendo funções estratégicas e de liderança em diversos momentos. Passagens por Arthur Andersen, Kraft Foods e Mondelez Espanha. Hoje tem uma consultoria chamada August, empresa focada que trabalha em criar alianças comerciais através de seus business partners e rede de clientes, cruzando com capital, consultoria, commercial partners e serviços, formando assim um ecossistema de serviços B2B, convertendo oportunidades e potencializando os resultados das empresas. Gustavo é graduado em Engenharia Civil pela PUC no Paraná, tem MBA no IESE Business School da Espanha, tem cursos em Harvard, formação de conselheiro no IBGC, é membro do YPO, Young Presidents Organization, grupo global de empresários e CEOs, atuou como diretor do capítulo YPO Curitiba, de 2018 a 2022, fundador do capítulo do YPO em Santa Catarina, onde ainda é presidente, e cofundador do YPO Cast, podcast do YPO Brasil, ferramenta focada em entrevistar executivos e empreendedores. Então hoje o Gustavo mudou de lado, né? Mudei. Vindo pra cá, eu falei, puta, primeira vez que vou estar do outro lado. Olha aí, já entrevistou tanta gente interessante e hoje é minha vez. Cara, vamos começar? Conta um pouquinho da tua carreira, como é que você começou e como é que você chegou até aí. Olha, era como a gente começava lá, como a gente começa lá também, né? Fica mais fácil você falar com alguém assim, fazendo uma linha do tempo, né? Então, enfim, aí tá um pouco da minha vida, da minha carreira. Eu acho que nada disso se daria sem começar pela minha educação, né? Sou nascido aqui em Curitiba, uma família estruturada, muito normal, vamos dizer assim, para critérios brasileiros, e sempre muito focado em educação. Meus pais, eu tenho uma irmã, André, e o Guilherme, meu irmão, sempre nos deram o caminho da educação, né, de formação. Então, isso foi uma coisa que eles prezaram muito, é o que eu faço hoje com meus filhos, tenho 2 filhos. Então, me formei aqui em Engenharia Civil, na PUC. Comecei a trabalhar cedo, já no 3º ano de engenharia, já estava em obra. No 5º ano fui para Arthur Andersen, né, que antes eram as Big Five, hoje são Big Four, né? Infelizmente, enquanto eu estava na Arthur, entrei no programa de trainee da Arthur. Arthur teve um problema seríssimo de compliance interno, né? E essas empresas de auditoria, o que elas mais têm é credibilidade, né? Então, uma vez perdida a credibilidade ali, a Arthur realmente era a maior das 5, a gente estava em 100 países. Era o programa de trainee mais difícil também, assim, muito completo. E, enfim, foi uma escola para mim. Fiquei 3 anos lá e a Arthur foi absorvida pelas outras 4 em vários países do mundo, né? Aqui a gente foi para Deloitte, então fiquei mais 1 ano e pouco na Deloitte. Onde eu aprendi, acho que mais do que na minha faculdade, eu aprendi ali sobre empresas, né? Porque um auditor entra numa empresa, ele entra para ver como é que a engrenagem das várias áreas de uma empresa interagem entre elas, né? E resultam em números, um balanço e tudo mais. E dali fui para Kraft Foods, aí, com planejamento corporativo. E 2 grandes multinacionais americanas. Ao mesmo tempo, em 2003, mais ou menos, 2004, a gente começou com a ideia do TAG, né? Jovens, inexperientes, querendo empreender, né? O Gucci e Jocondo, meu sócio, me convidaram, tinha uma ideia. Essa ideia a gente passou para o papel e eu segui numa carreira executiva na Kraft Foods. Inclusive, estava pensando em ir para fora do Brasil pela Kraft também.
E eles vieram com essa ideia, pô, a gente tá com uma ideia de fazer um bar, restaurante, uma coisa diferenciada, uma coisa que realmente coloque Curitiba no mapa, nesse setor aqui no Brasil. E alguém tinha know-how já no business? Ninguém sabia fritar um ovo, Cristiano. Aí que tá o X da questão, Show. Mas eles tinham know-how de lidar com gente, de serviço, um pouco de serviço. E eles me chamaram justamente para isso. Ó, Gustavo, a gente quer a tua experiência, que a gente não tem aqui. Né? Eu falei, eu só vou entrar num negócio desse, eu quero, né? Quero ter um taste de empreendedorismo, porque eu já estava aí no meu 5º, 6º ano de vida de multinacional, e eu estava com aquele feeling que talvez isso não seria para minha vida, né? Algumas coisas do mundo de multinacionais não me agradavam, muita politicagem, aquela coisa que você tem que estar toda hora sendo promovido e, enfim, não sei, uma coisa que não ia muito com o meu perfil, assim, essa questão interna, politicagem interna, assim. E eu falei para eles, olha, se a gente encarar isso como um business, como um negócio desde o primeiro dia, eu tô dentro. Se for para ser uma coisa séria, que a gente tem um plano de expansão e tal. Eles falaram, é isso que a gente quer. Então o Taj nasceu aí em 2004, esse ano a gente tá fazendo 20 anos. 20 anos. E foi uma explosão, a gente pesquisou muito no mundo, tanto a culinária japonesa, a decoração asiática, a música que veio do Buda Bar de Paris. A gente foi formatando um modelo que hoje ele obviamente foi evoluindo, né? E o Taj está aí, já até esses dias falei um pouco sobre o Taj, já passaram por nós quase 8 mil funcionários, 10 milhões de clientes, você veja. Dessa unidade em Curitiba a gente abriu várias outras, também abrimos outros negócios, enfim, a coisa foi evoluindo organicamente, né? Organicamente. Então foi um belo aprendizado, ali também nós três nós temos um viés muito de servir. Eu acho que é importante numa empresa de serviços você ter essa capability de gostar de servir as pessoas, né? Isso é fundamental. Eu digo que cuidar de pessoas eu acho que é a coisa mais difícil do mundo. É muito difícil, diferente de você lidar com uma plataforma, com um software, com uma máquina e tal. Gente é gente, né? Exato, não, e vocês estão completando 20 anos, semana passada eu tive lá e, poxa, o teu sócio Gustavo, nosso amigo, tava lá recepcionando, sorriso no rosto, porque uma coisa é quando você tá no começo, precisando, vamos dizer assim, né? Outra coisa é 20 anos depois, com o negócio já estabelecido, continuar com essa pegada, né? Muito legal. E Curitiba tem esse clichê também de Curitiba que todo mundo fala, olha, se você tentar em Curitiba e se provar em Curitiba, você pode ir para o Brasil. Porque Curitiba é uma massa crítica muito forte, né? Então, estamos aí há 20 anos, tem planos novos por Taj também, coisa boa acontecendo aí, espero que as coisas avancem. Mas assim, falando de carreira, como você perguntou, na Craft, então eu tava andando com um pé em cada canoa por um bom tempo aí, né? Ah, você continuou na Craft? Continuei na Craft. Ah, ok, não saiu direto. Mas eu não trabalhava no Taj, então eu era um sócio investidor, a gente tinha reuniões mensais, no começo até quinzenais, que a gente tem até hoje, as nossas reuniões de sócio mensais para discutir números e forecast, né? Mas aí me veio a necessidade no mundo corporativo de fazer um MBA, né? Eu sou engenheiro de formação, não tinha assim uma formação para manage people, assim. Eu fui sendo promovido rapidamente na Craft também e senti a necessidade de entender um pouco mais de business, né? Aí apliquei para vários MBAs, na verdade. Passei em 3, visitei todas as escolas também que eu apliquei antes de aplicar. Foi uma coisa muito importante que eu fiz, que eu recomendo as pessoas fazerem, porque afinal de contas, se você fizer um MBA clássico, são 2 anos da tua vida que você vai estar morando ali, naquele ambiente, né, naquele país. Então pedi para o meu CFO bancar meu MBA. O Jesse, na época, era um americano que estava aqui, ele falou, olha, Gustavo, a Craft no Brasil não tem esse programa. Então, assim, porque assim, geralmente essas empresas, quando sponsor, né, quando eles bancam o funcionário é obrigado por contrato a voltar para a empresa.
Aí eu pedi demissão da Craft. Eu falei, bom, então eu vou me ausentar, vou estudar, vou me preparar 6 meses, tinha uma janela para eu aplicar para as escolas. Vou me ausentar 6 meses, fui para São Paulo, fiquei internado lá estudando. Caramba. É bastante complexo, essa jornada demora um pouco mais de 1 ano até você aplicar e entrar numa escola. E deu certo, consegui entrar na minha primeira onda de application. Escolhi o IESE, tá na Espanha, escolhi um MBA, apliquei para o INSEAD também, não entrei no INSEAD, então apliquei para London. E o IESE, eu queria uma escola europeia, porque eu acho que ali a riqueza cultural é muito maior do que numa escola americana. Sim. Né? E eu sou mais assim, mais people friendly, assim, mais people management, mais soft skills. As escolas europeias são muito mais soft skills do que hard skills, como as americanas. Então esse foi o motivo de eu escolher. E fiz um belo do MBA lá, morei 2 anos, uma baita de uma escola, top 10 do mundo. Era solteiro ainda? Era solteiro ainda, eu tinha 26, 27 anos, tá? 27 anos. E aí acabei, quando tava acabando o MBA, o Jesse me liga. Olha aí. O Jesse da Craft. Pô, Gustavo, tá acabando, não tá acabando? Eu falei, tá acabando. Tipo, falei, não acredito que ele vai me chamar pra voltar a trabalhar lá, né? Aí ele falou, pois eu tenho grandes oportunidades pra você aqui no Brasil, volta, a gente tá crescendo, tem isso, tem aquilo e tal. Eu falei, Jesse, agora, na verdade, eu tô planejando em ficar mais tempo na Europa. Eu quero ter uma experiência profissional na Europa, numa multinacional, ou num private banking, ou numa indústria grande e tal. Ele falou, então me dá 2 semanas que eu vou falar com o pessoal. Onde você quer morar na Europa? Ele falou assim, que legal, cara. Que a Craft está em 100 países também. Sim. Na época era Craft, depois Mondelez. Falei, eu quero morar na Suíça, na Inglaterra ou na Espanha. Nesses 3 países. Aí, enfim, depois de algumas reuniões, todo mundo, a Europa inteira estava indo para a Suíça, mas não era o momento, eles ainda estavam fazendo um baita escritório lá, que estavam reunindo a liderança da Craft na Europa para a Suíça. Ia demorar mais 2 anos, eu fui para Madrid, para o escritório de Madrid. Então ali eu tive mais 2 anos de experiência numa multinacional. Eu aí entrei no grupo, fui o gerente de M&A para Portugal e Espanha. Aprendi muito também. Trabalhei muito também. Pagava a luz da empresa, porque daí é muito relacionamento direto com o CFO, o CEO, banco de investimento, as consultorias. E você fica orquestrando tudo isso, vamos dizer assim. Sim. Aprendi muito, sou muito grato a isso. Até que um belo dia me ligam essas 2 pessoas, o Guti e o Jocondo. 4 anos depois que eu tinha saído daqui, né? Eu já estava enraizado lá, mas já vinha na minha cabeça também pensando, puta, será que eu vou passar o resto da minha vida aqui, né? Vou fazer minha vida aqui, minha carreira aqui. E o Taj rodando, crescendo. Não, eu vinha pro Brasil 2 vezes por ano, mais ou menos. Mas do Taj, a gente abriu o Taj Balneário Camboriú também. A gente abriu Santa Marta, a gente abriu o Esvedra, a gente já estava com 4 unidades. Então a coisa foi evoluindo, foi crescendo em complexidade, crescendo em número de funcionários, né? E eles me ligam um dia e falam, Fer, a gente precisa falar urgente com você. Então espera aí, até me lembro dessa cena, saí da minha sala, entrei numa escada de emergência, fechei, o que aconteceu? Morreu alguém, algum funcionário, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Não aconteceu nada. A gente só tem uma pergunta pra você, você vai voltar ou não? Se foi pra ficar 2 anos, cara, já são 4, né? As coisas aqui, como você sabe, que a gente tinha um contato mensal e tal, tão mais complexas, cara. A gente já precisa de um braço como você. Você foi aí, você estudou muita coisa, você viu muita coisa. Poxa, Cristiano, no MBA a gente lia o Financial Times em inglês de London todo dia. Você tá numa crista de informação e de relacionamento com pessoas e professores muito legal, né? A escola irmã do IESE nos Estados Unidos é Harvard. Os cases que a gente estudava eram de Harvard, tinham professores de Harvard que iam lá dar aula. Então, você começa a absorver muita informação de muito valor, assim. Claro. E eles sabiam disso, eu dividia com eles e tal. E como eu já estava meio assim, aquela história toda que eu falei aqui do ambiente corporativo, a minha segunda canoa andando muito bem também. Exato. Eu já vinha
trabalhando isso na minha cabeça. Putz, será que um dia eu vou ter que decidir, tá crescendo, se eu voltar para lá, o que eu posso somar, como, né? E eu falei para eles na lata ali. Falei assim, vou desligar o telefone, eu vou sentar com o meu CFO, vou avisar que eu tô indo embora pro Brasil. Caramba. Foi assim, cara. Só me dá um mês e meio que eu preciso fazer o caminho de Santiago de Compostela. Tá, mas já tava comprometido. Isso aí eu não ia sair de lá sem fazer isso. Isso foi em 2008, a minha mãe fez em 2000 com uma amiga. Tá. Então eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. Depois fui morar na Espanha e lá se fala muito do caminho de Santiago. Então eu fiz, foi uma experiência, talvez a melhor experiência da minha vida. Caramba. Sozinho. Acho que por isso também, né? Ela é assim um mix, para mim ela foi um mix de despedida da Europa também, mas um mix espiritual, pouco religioso, físico e de uma aprovação interna, assim, de falar assim, pô, eu consigo andar 900 quilômetros. Foi o que eu andei. Saí da França, Pirineus e tudo mais, demorei mais ou menos um mês. E essas experiências que você me perguntou no começo, como é que você chegou até aqui? Eu sou fruto, todos nós, né, somos frutos das experiências que a gente se lança, né, para fazer, tanto no estudo, na família, nos teus hobbies, nas tuas empreitadas, nas sociedades, né? Então eu fui sempre muito atirado para essas coisas, assim, com pouco medo, arrojado, não descontrolado, né? Não louco, mas arrojado, né? Show. Então, e aí voltei, a gente fez muita coisa aqui, crescimento, mudança, uma época muito boa. A gente chegou a ter aí, se somar todas as operações, uns 400 funcionários, mais ou menos, ao mesmo tempo. Então, mudamos de regime fiscal, mudamos de contabilidade, mudamos de escritório de advocacia, mudamos uma série de coisas, trouxemos governança, mais controles. E por aí tá, né? E hoje, falando um pouco de hoje eu tô abri um novo negócio, eu tive um Covid muito sério também. Pô, não sabia. Não sei se sabia, não? Não sabia. Tive um Covid muito sério, fiquei 15 dias na UTI. Caramba, Ferreira, não sabia, cara. Isso me chacoalhou, sabe? Tive medo de morrer. Pô, imagina. Vi vizinhos meus morrendo, indo embora. Não tem como aquilo ali não mexer com a pessoa. Claro. Né? Então quando eu vi que eu não ia morrer, que eu tava bem lá, mas já tava fora de risco, eu falei, eu vou fazer algo que eu sempre tive vontade de fazer. Eu sempre tive uma facilidade de me relacionar com as pessoas e sempre cultivei meus relacionamentos. Acho que amizade e relacionamento você tem que dar manutenção. Perfeito. Sem precisar algo em troca. Simplesmente estar à disposição, né? Muito legal, cara. Até vou fazer uma parte aqui, né? Porque tem gente que acha que networking é só te ligar e pedir as coisas, né? Não. Me apresenta tal pessoa, me apresenta não sei o quê. Chega uma hora que você fala, amigo, né? Quando é que a gente vai... Né? Quando é que a via vai ser de mão dupla, né? Aí é troca de cartão, né? Daí é outra coisa. Então, eu sempre fiz isso e numa escala internacional. Sempre tive essa escola dentro de casa também. Meu pai teve uma carreira executiva brilhante também, então eu sempre vi ele se relacionando muito bem. E eu sempre ajudei as pessoas nesse sentido. Pô, fala com tal pessoa, vou te colocar em contato, eu tive uma ideia, você está fazendo tal negócio, eu conheço isso, aquilo, por que você não fala com esse professor, que já foi meu professor, sabe? Sem nenhum viés comercial. Mas ali, ainda lá na UTI, eu falei assim, e se eu montasse um negócio que eu pudesse capitalizar todo esse meu excedente de network, né? Que eu pudesse monetizar também, de uma maneira que eu consiga explorar comercialmente isso, né? Porque assim, quando você não tem uma empresa que faz isso, que hoje é o que eu tenho também, se eu te der uma dica aqui de um negócio, alguma coisa, eu não vou te cobrar. Sim. Não tem nem como, né? Agora eu falei assim, eu vi várias dicas que eu dei, várias amarrações que eu fiz que as pessoas se deram muito bem, que aconteceram grandes coisas, tal. Então eu falei assim, por que eu não formato isso, tento formatar, não sei, não sabia se ia dar certo, graças a Deus hoje está andando, mas como é que eu amarro isso e monetizo isso? Aí saiu essa empresa que hoje chama Algans, é uma empresa de intermediação de negócios, né? Então eu estou usando a minha experiência de multinacionais, a minha experiência empreendedora e como empresário,
o meu perfil como pessoa de relacionamento, né? Porque eu pensei lá, se eu quero fazer um negócio novo, eu quero fazer uma coisa que eu seja bom naturalmente. Eu não tenho que... Óbvio que eu tô tendo que buscar ferramentas que eu não conhecia e me adaptar em uma outra coisa. Mas o core do negócio, o que eu faço naturalmente? Me relacionar com pessoas. Como é que eu misturo business nisso? Trago minha bagagem de business nisso. E como é que acontece essa triangulação? Eu identifico dores de empresas do middle market. Por que do middle market, Kim? Porque nós somos empresários do middle market. Eu, meu grupo, do Grupo TAG, nós somos empresários do middle market há 20 anos. Eu sei as dores do crescimento dessas empresas. Eu sei os medos que as empresas têm. Eu sei o shortage de budget para você contratar uma consultoria de ponta. A gente vive isso há 20 anos. E aí que está o mato alto, porque às vezes esses empresários não sabem onde buscar informação, não confiam em muita gente, é difícil ter um viés de confiabilidade, né? Então eu resolvi construir isso, né? Uma plataforma onde eu traga credibilidade, confiabilidade, transparente para essas empresas que faturam de 100 milhões a 1 bilhão. Aí esse é o meu range de middle market. 1 bilhão já são super bem assessorados, tem uma governança enorme, né? Uma série de coisas. Tem acesso às grandes consultorias. Tem acesso, todo mundo bate na porta deles lá todo dia vendendo serviço, né? Então aqui a gente está vendendo serviço, né? Serviço para quê? Para traduzir problemas em oportunidades e em dinheiro para as empresas. Transformar isso, realizar isso para as empresas. Né? Muito legal, cara. Cara, e conta sobre o IPO. Como é que surgiu isso na tua vida? Há quanto tempo você está lá? Você foi presidente do capítulo e continua em Santa Catarina, né? Não, o IPO a gente vai ter que abrir um novo podcast aqui. Vamos fazer a parte 2. A parte 2. Olha, o IPO... A gente costuma falar no IPO, eu tô no IPO há 7, 8 anos. A gente costuma falar que a nossa vida é uma vida antes e depois do IPO. Caramba. De tão forte, que é impactante, né? Primeiro que o IPO, ele trabalha sobre... O IPO, a sigla é Young Presidents Organization, né? Uma organização americana que o ano que vem está fazendo 75 anos. E ela tem um tripé que é desenvolvimento pessoal, familiar e empresarial. Puxa, que bacana. A gente trabalha nesses 3 pilares. Né? Eu achei que era 100% focado em negócio. Já não sabia familiar, dessa questão familiar, olha só. Não é secreta, não é... Muita gente não sabe o que é, né? Maçonaria de business não é isso também, enfim. É uma coisa totalmente transparente, né? Tá no mundo inteiro, nós estamos em 150 países, 35 mil membros, 1.300 no Brasil, mais ou menos 100 membros aqui no capítulo de Curitiba. A gente se divide por capítulos, geograficamente. E agora, no passado, a gente está abrindo, já abrimos, né? Capítulo em Santa Catarina, que não tinha. O IPO está presente em vários estados no Brasil e aqui no Sul, Paraná e Curitiba e Porto Alegre. Né? Então a gente sabe do potencial do empresariado Catarina. Era uma vontade do IPO já há muito tempo de abrir esse capítulo. E estamos nessa. Hoje já estamos com 12 membros lá, crescendo. Muito novo o capítulo e tô feliz em estar capitaneando esse negócio, que o IPO a gente tem uma máxima também, que quanto mais você se doa, mais você recebe, né? É totalmente pro bono, não se fala de dinheiro dentro do IPO, então assim, todo o engagement que a gente tem com o IPO é porque você quer estar ali, é uma coisa que tem que ser prazerosa. Sim. E obviamente você acaba se relacionando com muita gente legal, muita gente que fez muita coisa bacana. E você aprende com essas pessoas. A gente tá ali, tá todo mundo aprendendo no IPO. Sim. Não tem, assim, um professor no IPO. Todo mundo é aluno, todo mundo é um pouco professor também, né? A gente tem as reuniões mensais, que são as reuniões de fórum, que a gente diz, que o mundo inteiro faz, são sempre as mesmas pessoas, num grupo de até 10 pessoas. Nessas reuniões a gente fala muito disso, desses 3 pilares. E aí o que é dito nessas reuniões é sigilo. Mas são vários grupos, então? São vários grupos. Então aqui em Curitiba nós somos em quase 100,
tem 10 grupos de 7, 8, 9, 10 pessoas que agrupam esses 100. Entendi. Né? Dentro de um grupo desse, que a gente chama fórum, esse grupo. Tá. A gente cuida para que tenha uma diretoria, todo capítulo. Né? Eu já fui da diretoria aqui também, por 4 anos. Tem vários diretores e um dos diretores cuida para que não tenha conflito de business entre os membros do mesmo fórum. Então você é alocado, Kim, você não pode estar nesse fórum, você tem que ir pro outro, porque aqui já tem uma pessoa que faz exatamente o que você faz. Para que isso? Para você ter um ambiente seguro de liberdade, para você expor ali uma dúvida, um problema, uma situação que você está passando no teu negócio. Certo. E ali a gente fala desses 3 pilares, né? Entendi. E existe um rotation nesses grupos? Por exemplo, hoje não. Entrou naqueles 10. Se você quiser sair, cada grupo desse, cada fórum tem seu estatuto, tem as regras que são rígidas, principalmente de presença nas reuniões. A gente tem uma das reuniões é uma viagem, então todo fórum tem a sua viagem anual. É uma coisa para criar uma conexão ainda maior entre os membros. Né? Essa viagem não é viagem de férias, mas é uma viagem que a gente faz uma reunião de fórum, a gente faz exercício de aprofundamento, a gente traz um palestrante onde quer que a gente esteja no mundo. Como o IPO está no mundo inteiro praticamente, então, por exemplo, ano passado nós fomos para o Chile, numa vinícola. A gente contratou um chileno para falar da economia chilena para gente. Legal. Que tinha relação com o IPO do Chile. Então a gente sempre se apoia no IPO onde quer que a gente esteja. Tá. E a promoção desses eventos? O responsável pelo núcleo patrocina ou tem verba do IPO? Como é que... Assim, o IPOer, no caso o membro, a gente tem uma bimestralidade que a gente paga para o nosso capítulo local e tem uma taxa anual que você paga para o IPO International. Né? Então, o capítulo tem uma fonte de receita. Né? Quanto mais membros ele tiver, mais receita você tem, mais eventos você pode fazer. Sim. Mas tem verbas também da área Brasil, tem verbas da área da Latam, tem verbas do International, tem muito evento no mundo inteiro. Esse ano eu fui para um evento de treinamento para ser o chair, o presidente do capítulo, eu precisei ser treinado. Eu fui num evento em Miami, onde tinha gente do mundo inteiro para treinamento de várias posições de diretoria. Mas fora isso, tem evento para fazer negócio, tem evento para família, tem evento cultural, tem assim palestrantes de top tier mundial, né? Tem coisa assim que talvez só encontre dentro do IPO, que você não consegue comprar um ingresso para ir num evento desse, né? Eventos assim que eu sei que já tiveram, eu não fui na Jordânia, no Marrocos e tal, que você vai jantar na casa do príncipe. Eles abrem as portas de algumas coisas que não é aberto para o público em geral. Por quê? Porque o príncipe está no IPO. Entendi. Eu tenho uma história com o príncipe também, agora falando disso. Conta aí. Pois eu ando de moto, né? Eu viajo de moto, é meu hobby, um dos meus hobbies é moto e bicicleta. E a gente fez uma viagem de moto pelo Nepal. Caramba. Eu com o meu grupo a galera da moto. E aí, um amigo meu do IESE, que é um americano, mora em LA. Mas só por curiosidade, aluga a moto lá ou manda daqui lá? Depende. Porque, pro Nepal, né? Não é aqui pra Miami, né? Não. A maior que a gente já fez com a moto própria, a gente saiu daqui e foi até o Alasca. Essa foi uma empreitada grande aí, Caramba. Outro podcast também. Outro podcast, vamos ficar a tarde inteira hoje. Então assim, minha moto tá no Alasca ainda, por exemplo, né? Do pessoal que foi comigo também, tá nos Estados Unidos, eles estão rodando. A gente roda muito com a nossa própria moto, e em locais específicos não, aí você tem que alugar, né? Não tem como. Então a gente foi pro Nepal e Butão também, porque esse meu amigo do IES falou assim, como é que você tá indo pro Nepal e não vai pro Butão? O país da felicidade, né? O país que mede o GDP em felicidade, né? Eu falei, puta, mas isso foi em 2018. Mas como assim o Butão? Ele me explicou um pouco sobre o Butão. Ele falou, eu tenho um grande amigo que mora no Butão, estudou comigo na faculdade e tal, anda de moto. E o Butão é um país vizinho do Nepal. Você não pode deixar, você já tá aí e tal. Então me coloque em contato com esse teu amigo. Sim. Ele falou, não, espera, deixa eu falar com ele primeiro, daí eu te retorno. Falei, tá bom, achei estranho aquilo e tal, mas... Aí passou umas 2 semanas e falou, falei com ele, pode ligar pra ele.
Falei, tá bom, mas Max, né, esse meu amigo americano, mas por que tanta formalidade assim e tal? Né? Falei, o cara é o príncipe do botão. Eu falei, Max, eu vou falar com o príncipe do botão? Vai, tá aqui o telefone dele, pode ligar. Puta, aí liguei. Aí não sabia como é que eu falava, né? Your Highness, Mr., Sir, tal. Né? Eu chamei ele pelo sobrenome dele, Mr., o sobrenome dele. Tal. Ele falou, Gustavo, please call me Sengay. O nome dele é Sengay. Papo vai, de que andar de moto, como é que faz? O cara foi muito bacana e tal. Aí eu soltei. Ele perguntou o que eu fazia da vida. Falei pra ele, inclusive falei que participava de um grupo internacional de empresários que era o YPO. Ele falou, eu sou do YPO. Olha aí. Aí abriu mais ainda, assim, claro, as portas pra gente. Então, resumidamente, a gente foi andar de moto no Butão. Caramba. Sentei com ele, jantamos com ele. Ele me explicou toda a história do Butão, que é um país sensacional, tem uma história maravilhosa. E eu quero organizar uma viagem do YPO pro Butão, né? Que é realmente um país que tem que ser conhecido. Lá, então, aí ele me deu um chá de cadeira, assim. Ele falou, Gustavo, a nossa viagem estava se aproximando, ele falou, eu vou ver aqui então, retorno para você. E não me retornava. E o pessoal do grupo da moto falou, Gustavo... Pô, vai sair mesmo? Isso aí é fria, não existe. Esse príncipe não existe, né? Esse cara é fake. Eu falei, não, existe, ele vai me ligar. Putz, e foi ficando perto. Fui numas agências de viagem aqui na agência que tava fazendo a nossa viagem, da Flávia. Ela falou, Gustavo, esqueça, você não vai pro Butão esse ano. Pra você conseguir um visto pro Butão demora 6 meses a 1 ano. A passagem, você tem que comprar passagem com uma certa antecedência. É um país que você busca a passagem, o hotel, os dias que você vai ficar, aonde você vai almoçar e a área do Butão que você vai percorrer. Para depois solicitar o visto. É tudo meio fechado. É um pacote inteiro. Você solicita o visto com isso. Você não tem só o visto. Tem que solicitar o visto com a viagem fechada. Certo. E ela falou assim, esqueça, vocês não vão pro Butão. Fiquei mas não falei que tinha uma carta na manga, né? Sim, a carta na manga. A carta. Tava com o gato na manga. Aí ele me liga um dia. E, inclusive, eu tava no Parque Barigui, ele me ligou, Gustavo, puta... Em inglês, né? Olha, primeiro, se me desculpe e tal. Onde é que você tá? Eu tô em Curitiba. Você mora em Curitiba? Moro em Curitiba. Por quê? Eu conheço Curitiba. Eu falei, não. Como é que você conhece Curitiba? Eu passei minha lua de mel em Angra dos Reis e tinha duas cidades que eu queria conhecer no Brasil, fora Angra e Rio, né? Que era Foz do Iguaçu e Curitiba. Nossa Senhora. E eu fui pra Curitiba e conheci um parque maravilhoso aí que chama Parque Barigui. Falei, mas príncipe, eu estou no Parque Barigui. Ele falou, nossa, não é possível. Tal. Ele, tá, vocês vão vir ou não? Falei, príncipe, a gente gostaria de ir, mas faltam 20 dias pra viagem, não tenho visto, tal, a gente não viu passagem. Ele, não se preocupe com o visto, que a agência de viagem do Butão é nossa, que a gente agiliza isso. Mas e as passagens? Tu vai estar em Katmandu, capital do Nepal. Passagem eu também vi, tava difícil e tal. Não se preocupe, a companhia aérea é nossa. Parece história de pescador, né? E os hotéis, não se preocupe, a gente tem um relacionamento bom com os hotéis. Tem os nossos também, mas tem outros hotéis. Então assim, ele deu um jeito e a gente foi. Caramba. Foi sensacional. E tem que keep in touch. Aí, esse é um tipo de um relacionamento que você tem que dar manutenção. Claro. Né? Claro. Até porque foi sincero nosso relacionamento lá, né? Sim. E ele é um cara, ele é o empreendedor do país. Entendi. O Sengay. A água do Butão, eles que cuidam, as hidrelétricas do Butão, eles que cuidam, as obras de engenharia, eles que cuidam. Putz. Então foi assim, mais uma coincidência com o IPO. Né? Que show. E hobbies, cara? Você começou a falar que gosta de moto, bicicleta. O que você curte fazer no teu tempo livre? Não, é isso. Eu sou muito família, assim, também, né? Gosto de viajar com meus filhos. Minha esposa Caroline, Luiz Fernando e Vicente. Eles têm 6 e 9 anos hoje. Eu gosto muito de mergulho também, autônomo. Tive minha fase do mergulho. Assim, você tem fase, uma coisa, solteiro você consegue fazer algumas coisas. Sim. Casado já são outras. Com filho são outras ainda, né? Sim. Você tem que ir dando uma adaptada. Mas é isso, faço esporte, gosto de fazer esporte. Acho que a Covid não me levou, uma das razões que
nunca fumei, né? Sempre tive uma vida saudável. Isso eu acho que me ajudou muito, fora toda a parte mental, assim, que conseguiu me tirar daquela situação, né? Então, ali, falando de hobbies, no hospital eu conheci a meditação. Isso aí quem fez uma diferença enorme na minha vida até hoje. Eu tava lá naquele negócio, muita ansiedade, né? A UTI de Covid é um negócio horrível, porque morre gente todo dia. E a minha irmã me mandou uma mensagem assim, Gu, escute essa live do Tadashi Kadomoto. Indico para todo mundo aqui. Ele é um cara que fala muito sobre ansiedade. Ele teve um problema de Covid, acabou de ver, eu vi numa live dele e tal. Eu comecei a escutar o cara e eu escutava 2 vezes por dia. Caramba. Deitado, com fone de ouvido. Não chegou a ser entubado? Não, porque quando eu cheguei na UTI, o Dr. Jarbas, que é o chefe da UTI lá no Marcelo Champagnat, ele falou assim, olha, Gustavo, eu tenho que te entubar. Daí eu olhei pra ele assim e falei, eu saí de casa de ambulância aqui. Ele falou assim, pelos critérios nossos aqui, você tá com 80% do teu pulmão tomado. Eu tenho que te entubar. But você conhece muita gente nesse hospital, porque não é possível. Já 3 médicos desse hospital me ligaram, pessoas que eu conheço, falaram assim, por favor, faça o máximo que der para não entubar o Ferreira. A gente conhece ele, é um cara, assim, pode sair dessa, vai ter uma cabeça boa, físico bom, tal, tudo. Então ele falou assim, olha, eu te apresento aqui uma máscara, que chama VNI, que é uma máscara de respiração forçada, é uma máscara que ela te fecha aqui assim, inteira, com fluxo de ar bastante intenso, e ela tá ligada na máquina do respirador. Entendi. Que é o mesmo do tubo, entendeu? Só que você não fica acordado, você não fica dormindo, você fica acordado. O tubo não vai lá dentro O tubo não vai lá dentro porque você tá acordado. Então assim, ele falou, olha, 10 pessoas que usam essa máscara, elas conseguem se adaptar à máscara e a coisa vai. Você tem que estar dentro desses 10, senão eu vou te entubar em 48 horas. Putz, que horror, hein, cara. Isso que é 2020 ou 21? 21. Dia 6 de setembro de 2021, inclusive ontem, fez 3 anos que eu saí da UTI. Nossa. E eu olhei para aquela máscara, eu falei, cara, minha boia de salvação. Não tem como eu não me adaptar a esse negócio. Não existe essa possibilidade. Vai ter que dar certo. Vai ter que dar certo. E a hora que instalaram em mim, porque é um borrachão que vem aqui atrás, para ela ficar bem apertada, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o mergulho. Falei, pronto. Vou usar meus 20 anos de mergulho agora nisso daqui. Eu já mergulhei em caverna, noturno, wreck dive, são mergulhos mais técnicos. Que um mergulho técnico profundo desse, você tem que estar sabendo 100% do que você está fazendo ali, dos números, da profundidade, teu oxigênio, não se machucar, teu companheiro, enfim, você tem que estar muito ligado ali, porque uma besteira ali pode ir tua vida, né? Então eu me vi numa caverna, mergulhando no escuro, me adaptei à máscara, coloquei a máscara e falei, agora eu vou mergulhar. Caramba. Vou mergulhar. Que história, hein, cara? Os caras vinham tirar minha máscara, os enfermeiros, eu fazia assim... Não, tá tranquilo. Vai, deixa ela comigo. Quero acelerar o processo. Agora que eu entrei no esquema aqui... E ar, né? E os caras vinham, quer tirar? Não, me deixa aqui. E fiquei. Graças a Deus... E mais a meditação. Pois continue lá da meditação. Mais a meditação me acalmou. Infelizmente, muitas das pessoas que não saíram dessa foi por muita ansiedade, muita agitação, cabeça não respondendo, né? E aquilo ali fez assim comigo. Né? Gustavo, calma, vamos ver o que está acontecendo. Eu nem imaginava o que estava acontecendo aqui fora, que ali você tá numa luta de sobrevivência, né? Mas aquilo ali me acalmou demais. Olha como é que são as coisas. Eu não tinha relógio, até tinha despertador, porque depois da segunda semana, depois de alguns dias, me deram meu celular. Mas eu acordava, a meditação dele era às 5 da manhã e às 8 da noite. Você numa UTI, você tá tomando tanto remédio que você começa a perder, você não vê a luz do dia, você começa a perder um pouco a noção das coisas. Dava 4h59, eu tava acordando.
sem despertador. Eu olhava assim, a meditação. Vai começar. Botava, sabe? Às 8 da noite, botava. Caramba. Então, assim, até hoje eu escuto o Tadashi. Fui fazer um curso pessoalmente com o Tadashi, foi uma emoção enorme. Que história, hein, cara? Em São Paulo, fui lá conhecer ele. E ele, pelo nome, é japonês. Mas mora aqui ou... São Paulo. Ah, ele mora em Paulo. Campinas. Ah, ele mora em entendi. Campinas. Ele mora em Campinas. Hoje a meditação dele é todo dia às 6 da manhã. Olha aí. Quanto tempo dura essa? 40 minutos. Canal do YouTube? Como é YouTube e Instagram. Instagram. Tadashi Kadomoto. Uma live lá, entra. Live. Ele tem o ritualzinho dele. Já tem o livro dele, camiseta dele. Fiquei fã do Tadashi, um cara diferenciado mesmo. Procurem aí, galera. Dê um pause aí no vídeo e procurem, vale a pena. Vale a pena. Tadashi Kadomoto. Vou fazer E isso. o podcast também, que a gente falou muito, nem falei o nome dele, né? Mas é o YPO Cast. YPO Cast, né? O YPO Procurem aí, com Cast. certeza vale muito a pena. E aí, cara, e fazer o podcast? Quantos episódios vocês gravaram já? Como é que foi essa experiência? Eu até dei uma olhada, eu comecei o podcast, eu e mais um membro aqui de Curitiba. A gente tava falando aqui até na entrada. A gente começou muito caseiro, assim, até na empresa, usando a estrutura da sala da Renta Cars aqui em Curitiba, do Chico, que também é o YPO, ele cedeu pra gente, a gente contratamos uma empresa de Joinville. Isso foi no final de 2021. Eles vinham com todo o equipamento, faziam a gravação. Começou dali, só que o começo você já começou o teu também aqui, né? É muito difícil ter o primeiro, as pessoas que começam a acreditar naquele modelo. O podcast dentro da comunidade do YPO ainda era um clichê, vamos dizer assim, putz, a gente vai expor todo mundo, vamos falar dos nossos negócios, sim ou não. A velha guarda mais conservadora vinha perguntar pra gente da diretoria na área Brasil, pô, mas isso aqui é uma plataforma interna, tipo uma intranet. Só pra gente ou isso aí vai, né? Não é uma intranet, isso aqui é global, né? Uma pessoa no Azerbaijão vai poder acessar os capítulos aqui. Então foi uma conquista também interna dentro do YPO, que foi muito legal, muita gente acreditou na gente, a gente expôs para eles tudo que a gente queria fazer, e esse é o legal do YPO, você literalmente pode fazer o que você quiser, tanto que some para todos, né? A gente tinha e como a gente estava começando num produto que tinha sua certa resistência, a gente não queria ter custo para o YPO. Então a gente começou, e até hoje o podcast ele é superavitário com patrocínio. Obviamente, primeiro começando com patrocinadores de dentro de casa, né? Então aqui de Curitiba a gente já teve vários, Positivo, Tecnologia, Boticário, Paranabanco, enfim, vários. Show. E a gente foi evoluindo desse modelo para... Passamos por uma gravadora em São Paulo, a gente ia para lá, fazia um estoque de episódios, porque, óbvio, a gente só queria... o plano era só entrevistar YPOers, lá tem 700, 600 YPOers, aqui tem 100, BH tem mais 100, Rio tem mais 100... Então, a massa crítica tá lá e todo o empresariado sempre tá um dia por mês em São Paulo, né? Exato. Então, era mais fácil gravar lá. Depois disso, a coisa foi amadurecendo. Firmamos uma parceria com a Exame. Então, hoje a gente grava dentro do estúdio da Exame. A gente tem uma coluna do YPO dentro do site da Exame. Que legal. Que qualquer YPO que tiver uma nota ou uma matéria que queira escrever, a gente tem uma curadoria e você pode publicar no site do Exame. Então, E assim, o mais legal, o mais bonito disso tudo, que era assim, as pessoas que a gente entrevistava, as histórias, né? O YPO realmente ele é um celeiro de gente que fez muita coisa, está fazendo muita coisa. E às vezes você pensa assim, pô, mas esse cara tá aí porque ele entrou num negócio já grande. Esse cara tá aí por causa disso, daquilo. Gente, assim, não é bem assim, sabe? A história não é bem assim. Tá tudo lá contado no YPOcast, né? O que a gente entrevistou de gente que veio do nada. Do nada. Tipo assim, vou dar um insight, assim. Um YPOer, ele era uma família muito, muito simples, estudava em escola pública, ele gostava de estudar, era bom com números. Acabava a luz na casa dele, ele saía na rua dele, que era de terra, ficava embaixo do poste de luz para estudar. Caramba.
Esse cara fez ITA. Esse cara tem 800 escolas hoje. Tá. E humildade, simplicidade, gente como a gente, normal e tal. Então, histórias como essa, o IPO, é o que mais tem. É o que mais tem. De crescimento, de superação. Também tem muita história de gente que tentou, quebrou, levantou, explodiu, enfim. Tem história de muito executivo de sucesso também, porque no IPO você tem que ser ou o CEO, o líder de uma empresa, ou um sócio, ou um chairman. Entendi. Então, são essas 3 posições que são um critério básico para entrar no IPO. Certo. Então, e pra gente ali, você estando aqui do outro lado do microfone, escutando isso, como você tá aqui, tem esse prazer de poder extrair o melhor das pessoas, puta, que a gente teve várias histórias assim, de a gente se emocionar com os entrevistados. A gente sempre entrevista em dupla, então é uma triangulação. Entrevistei uns 2 anos mais ou menos, aí dei meu lugar para mais pessoas do IPO que querem ser entrevistadores também. O IPO tem isso também. Então tá aí, tá construída a plataforma, tá andando, tá um sucesso. Acho que ele já é escutado em mais de 20 países. Sensacional. O IPO, o chairman do IPO Global veio para cá conhecer o podcast. Tem outros países que querem replicar também a ideia, o formato. Lapidando, né? Sim, vai melhorando sempre, claro. Lá a gente solta capítulos a cada 15 dias, diferente do teu, que é semanal, o seu, semanal, né? E estamos no capítulo 122, no episódio 122. É uma história já. Bacana demais. Muito gratificante. Um negócio que você armazena de muito conhecimento, né? Muita história interessante. Aprendizado, né? Você vê como é que... Nossa, é tanta história que assim dava... Uma coisa legal que a gente fez também, Cristian, a gente fez uma retrospectiva. Todo ano a gente fazia uma retrospectiva dos capítulos. Então, é um capítulo de podcast com flashes de alguns episódios, né? E na arte você coloca a foto, a carinha de cada um que foi entrevistado. Então, esse ano retrospectiva de 20 e poucos entrevistas. Muito legal, e uma excelente ideia, inclusive, aqui pra mim. Coisa boa. Bacana. Cara, e deixa uma sugestão de livros e podcast, lógico, o IPOcast, né, galera? Fussem lá que vale a pena, né? Mas o que mais? Puxa, Kim, eu tô agora nessa empreitada da August, eu voltei pra escola de aula, assim, pra sala de aula. Tô aprendendo muita coisa que eu nem sabia que existia, muito mais assim na parte tecnológica e ferramentas, né? Tanto o UI, e hoje estou indo um evento do IPO aqui em Curitiba sobre inteligência artificial. Acho que inteligência artificial, assim, quem não olhar para isso vai ficar para trás. Isso já está certo para todo mundo, né? Não sou um nerd de tecnologia, embora seja engenheiro. Não é a minha praia, mas entendo que eu tenho que estar up to date, né? Claro. Então, você perguntou de livros, eu estou criando na August um negócio que chama máquina de vendas. Uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, ou tinha ouvido falar, não sabia o que era. Então eu estou fazendo um curso com a High Growth, que é uma empresa que constrói máquina de vendas para empresas, né? E estou aprendendo muito com eles, e hoje os livros que eu estou lendo são sobre máquina de vendas. Tá ótimo. Um dos livros é do Rodrigo Noll, que ele fala que se você tem um hall de clientes, por que não ter clientes indicadores de negócio para você? Se você já cavou aquele cliente, você já teve que assim, ter uma esteira enorme para ele conseguir comprar um produto ou um serviço teu, certo, né? Ele é o melhor vendedor do teu produto. Porque ele já... Se ele gostou, sim, obviamente ele vai vender. Se ele não gostou, ele não vai vender. Ele já confia. Então a indicação para um par dele é muito mais forte do que você começar essa esteira do zero, né? Então eu tô lendo um livro sobre isso, tô aprendendo com isso também. E do Thiago Reis também é um livro que fala de demanda infinita, né? Então, como eu tô numa área agora muito comercial também, que eu nunca fui, assim, propriamente dito, eu tô me aprofundando nessas áreas. Muito legal. É isso aí. Pô, pessoal, passa tão rápido, né? Eu sempre digo isso, já é a 5ª, 6ª, 10ª vez que eu digo. Mesmo quando você entrevista os amigos, você fica conhecendo histórias sensacionais. Gustavo, mais uma vez, te agradeço. Foi um prazer receber você aqui. E certamente vamos ter que marcar uma próxima. Tem muita coisa para falar ainda.
Pô, Kim, pra mim é um prazerzão estar aqui desse lado também e na tua casa, né? Quem sabe da próxima a gente fala um pouco mais do Príncipe do Butão. Isso, vamos sim. Quero saber o que vocês comeram e beberam lá. Boa. Tá bom? Obrigado, Kim. Obrigado, Ferreira. Show de bola. Pessoal, assim chegamos ao final desse episódio do Nabitox. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Obrigado e até a próxima semana.